Oi, pessoal. Hoje vou estar na noite de autógrafos do escritor William Silva, que lançou o livro Segredos que Dão Certo, elevando seu casamento à excelência. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Gente, nessa noite de autógrafo eu estou também aqui com o Mazé. Mazé também está aqui essa noite, falou lá na frente com o esposo, foi muito bonita a fala dela. Mazé, me conta uma coisa assim, me fala dessa noite, o que você achou hoje, dessa noite de autógrafo de William Silva? Eu achei uma riqueza tão grande. Eu vim pensando simplesmente que é um livro, né? É um livro, mas quando a gente chega aqui encontra um tesouro, realmente um projeto de vida. Eu aconselho muito, muito as pessoas adquirirem e principalmente colocar em prática. Isso. Os 19 capítulos que esse livro traz, porque a gente colocando e fazendo do nosso manual de vida, de casamento, esse livro fica bem mais fácil a gente trilhar o caminho. Gente, ela entende, viu? Ela entende. 25 anos de casada. 25 anos de casada, 3 filhos. Tá vendo? Vamos seguir por ela. Obrigada. Muito obrigada, minha querida, pela sua presença aqui. Estou aqui com Aldair Alves e Danila. E estamos aqui na noite de autógrafo do autor William Silva. Você já teve a oportunidade de ver o livro? Como é que você me fala sobre esse livro? Vocês aí. Boa noite a todos. Eu já li o livro realmente, assim, e eu recomendo a todos. É um livro muito interessante. É um livro que ele tem uma leitura bem simples, fácil de assimilar, entendeu? É um projeto de vida realmente, né? No livro ele trata 19 capítulos, onde a gente sabe que nos dias de hoje as relações estão bem descartáveis, né? Casamento hoje está como se fosse uma instituição falida, que na verdade não é. Isso é um erro da sociedade, né? É um erro de fala. Então, às vezes as pessoas tiveram um casamento falido, que não deu certo, e por isso acham que todos vão ser dessa forma. E o livro, ele traz justamente o inverso. Ele vem mostrar que o casamento é um sacramento de Deus, onde a gente tem que realmente ter o objetivo em comum do que realmente quer e trazer todos os ensinamentos que o livro traz. Como eu estou dizendo, são 19 capítulos e vai dando toda a sequência, todo o direcionamento. Iniciando pelo projeto de vida, que é justamente o livro, né? E no livro ele traz vários testemunhos e lições de vida de casais, onde nesse livro, com esses testemunhos e lições, você pode desfrutar e tirar aprendizados no seu relacionamento, que muitas vezes a gente não precisa passar por determinadas situações. Que casamento é um sacramento, é uma coisa realmente séria, é uma coisa abençoada por Deus, mas a gente sabe que casamento não é fácil. Casamento tem seus altos e baixos, casamento tem suas dificuldades, mas no livro ele vai dando uma sequência, vai levando no norte, onde a gente vai lendo e vai realmente cada vez mais se deliciando com a leitura e trazendo todo o ensinamento, onde, apesar de todas as dificuldades, a gente sabe que Deus é a fonte inspiradora. Deus está acima de tudo. Então Deus é a premissa maior, é o alfa e o ômega. Então com Ele nada pode ser destruído. Então hoje a sociedade tem esse erro de dizer que os casamentos são relações descartáveis, onde você pode usar e jogar fora. Não, eu vou casar, eu vou ver, se der certo, deu. Se não deu certo, eu jogo feito um copo descartável, deixo para lá. Mas na verdade não é isso, porque no casamento existe o fruto do amor, que são os filhos, né?
e os filhos são bênção do céu. Exatamente. Né? Então, assim, esse livro você indica eu super bem, recomendo recomenda a todas as pessoas. Eu ia dizer justamente casados, exatamente, eu ia falar isso. Quem você recomenda? Eu Os casados e até os solteiros, a todas as pessoas. Né? Eu recomendo aos casados, como nós, né? Há 7 anos casados, 7 anos né? casados 6 anos casados, juntando com o namoro, com tudo. 7 anos, né? E recomendo a todos, né? Que noivos, solteiros, ou até mesmo que acham, meu Deus, será que eu devo casar ou não? Leia o livro, que o livro e já começa a te orientar, vai ter um segmento, né? Porque assim, essa pandemia, ela realmente foi um 9 fora. A pandemia, ela realmente tirou os 9 fora para saber. Vai ou não vai? Você agora vai entender porque, o que é conviver. Exatamente, né? Porque tirou todo mundo da convivência e trouxe para dentro de casa. E agora vamos sentir, né? Exatamente. Aí a realidade é mais forte. Então, assim, eu recomendo todo mundo que leia um livro, que desfrutem desse projeto de vida e aproveitem. Certo? Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço a vocês dois por esse momento aqui com a gente. Viu? Eu estou aqui com Rosânia, que está aqui nessa noite, né, de autógrafos do autor Willamis, deste livro maravilhoso, Segredos que Dão Certo, elevando o seu casamento com excelência. Você, Rosânia, que é um nome diferenciado. Rosânia, é importante um livro na sua opinião na época de hoje? O que é que você diz? Sim, é muito importante, né? Mesmo porque, como eu já havia falado, né, nós temos 29 anos de casado, né? Isso aqui vem ajudar a fortalecer mais o nosso relacionamento. E nós temos uma filha que já está se preparando também. É muito importante, né? Tem um namoro, né? Namoro sadio, graças a Deus. Graças a Deus. Então, esses livros, assim, ajudam no crescimento, né? Entendimento, entender que é possível ter família que leva adiante um sentimento de amor, que seja mais profundo, que construa a sua história, né? Então, esse livro vem ajudar nessa excelência, nessa entrada de Deus na nossa vida, através desse tema tão importante. Então, você recomenda esse livro para que tipo de pessoas? Assim, para casais, para jovens? Para jovens, para namorados, né? Para noivos. Então, ele traz essa riqueza. Né? É uma muito riqueza. Bom. Rosânia, muito obrigada por esse momento aqui com a gente. Ok, então estamos aqui, né, com o escritor Willamis Silva. O Willamis tem um histórico assim muito interessante. É uma pessoa talentosa, eu digo assim, não só escreve, mas é músico, né, musicista, né, digamos. Músico. Também compositor, compõe músicas assim. É católico. Por que eu estou citando católico? Porque ele é missionário da comunidade de restauração, não é assim? Isso mesmo. Tem outros itens aí que ele mesmo vai falando, porque a gente vai descobrindo, vamos conhecendo e vamos falar também sobre o livro que foi lançado há pouco, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Willamis, vou começar agradecendo, eu gosto de começar agradecendo. Agradecer esse espaço, que hoje assim, teve assim, um momento assim muito bonito. Vocês vão ver algumas imagens aí, assim, os casais aqui presentes, conversando, falando, trocando experiências, não é? Enriquecendo o momento para todo mundo, e vocês vão aproveitar bastante, tenho certeza disso. Willamis, me conta, assim, me fala um pouco sobre você mesmo em si, suas funções, e até chegar no escritor. No escritor. Então vamos lá. Bom, meu nome é Willamis Silva, casado com Carolina, minha digníssima esposa. Maravilhosa, bailarina. Bailarina minha aluna de balé. Isso, exatamente. E tem as filhotas maravilhosas também. Maravilhosas, 2 filhas, Maria Beatriz e Sara. Sou missionário da comunidade de restauração há 23 anos. Junto com a fundação, você praticamente está no período de... É o que chamamos de cofundador, né? Estávamos no início da fundação, não sou o fundador, aquele que tem a inspiração inicial, mas estava junto no início, né, da fundação da comunidade de restauração. Isso há 23 anos, mais de 23 anos, né? 23 anos oficialmente, e caminhamos um pouco antes, uns 2 anos e um pouquinho, até a inauguração, né, oficial. E aí estamos caminhando nessa missão desde 1999.
Nossa, tá quanto tempo é comunidade agora? Eu já A estou perdendo. comunidade Assim, já está, vai fazer 24 anos. 24 anos. 24 anos em dezembro. 24 anos. Comunidade maravilhosa, gente. Vocês podem seguir as redes sociais, né? Porque, Exatamente. Você tem até eu chamo até de programa, né, gente? Então, dizer assim, é um perfil, mas ele lida sobre casais, não é? Sim, Vocês sim, na segunda-feira, se não me engano. Toda segunda-feira, 7 da noite. 7 da noite. Lá No Instagram. No Instagram, lá no meu perfil, williams.silva, CCR. Toda segunda, com famílias, casais, evangelizando, rezando, buscando a restauração dos casamentos e das famílias. Que maravilha. Williams, então, aí você começa pela fé, digamos aí. Mas a arte já existia, assim, já existia essa tendência, você já tocava, você já fazia composições, você já tinha desejo pela escrita em si, ou isso foi surgindo com o tempo? É interessante porque tanto a música quanto a escrita foi surgindo na missão. Na missão. Na sim. missão, Às vezes tem os pais, né? O filho é músico porque o pai influenciou, porque a mãe... Lá em casa ninguém tocava nada, né? Sim. Meu pai tocou na banda da escola quando jovem, né? Mas não tem músico lá na minha casa. E aí, pela necessidade da missão, começamos a comunidade. Estou entendendo. E não tinha quem tocasse, né? Então é aquela coisa, né? Não tem ninguém. Sou eu. Vamos Vai lá, você. né? Vai você. Aí eu comecei a me interessar a tocar violão, comecei tocando, comecei nos grupos de oração, de formação. E aí foi, depois veio as composições, naturalmente, pela experiência do dia a dia, né? Por aquilo que a gente vai vivendo. Comigo sempre foi assim, né? As músicas sempre foram surgindo a partir da vida. Uma situação, uma dificuldade, um sofrimento, uma alegria, né? E aí foram surgindo as composições. E aí foi nascendo o músico, o compositor, né? E a escrita também veio nesse processo. Né, porque na comunidade eu trabalhei bastante na formação. E aí na formação você escuta pessoas, você produz textos, né? E aí foi acontecendo. Pois é, e o resultado é isso aqui, coisa maravilha. As músicas que você disse que ia compondo de acordo com o que estava sentindo, mais ou menos aquela vivência, isso, não é assim, né? Isso. Geralmente dentro dessa linha religiosa. Isso, não era? Isso, exatamente. A composição, como eu falei, né, ela surgiu dentro da missão, né? Então ela vai acontecendo a partir daquela experiência com Deus, experiência com os irmãos, experiência com os sofrimentos da vida, né, com as desilusões, né, com os fracassos pessoais, porque o ser humano tem dessas coisas, né? Tem. A gente vai dar um passo e depois vem um fracasso e depois vem a frustração consigo, com o outro, com as pessoas. E aí foi acontecendo. Eu acho que a minha primeira composição, ela surge ali no ano de 2000, acho que 2000, ano de 2000, acho que foi a minha Lembra primeira... do nome do título, não? Eu acho que é A Tua Presença, acho que foi a Presença. primeira composição, né, amor? Acho que foi A Tua Presença. Carol fazendo referência, amor. Acho que no ano de 2000 foi a primeira composição ali, há 23 anos. Aí na sua formação, quer dizer, como vocês estavam estruturando tudo, você tinha essa coisa da formação de casais, é isso que chama, ou eu estou dizendo um nome? Não, é isso mesmo. Antes, nós casamos em 2003. 2003. Olhou para confirmar. Tá tudo ok. Mediante aqui, já fez o olhar de confirmação. Casamos em 2003. E a formação propriamente para casais, direcionada para casais, ela começa por aí. Né? Já bem próximo ao casamento de vocês. Depois do casamento, né? isso. Naturalmente os casais se aproximavam da gente. Foi acontecendo muito natural, assim, essa missão com os casais, né? De repente a gente casou, nós fomos morar em São Caetano, na primeira casa de missão da comunidade, que foi lá em São Caetano. Fomos morar lá e aí naturalmente os casais se aproximavam. Era uma dificuldade, era um desafio, era um problema, enfim, e vinham conversar, a gente acompanhava, ajudava naquilo que a gente podia ajudar, pouca experiência ainda de casado, mas estudávamos muito sobre isso, né? Então tudo isso traz conhecimento também. Mas antes desse processo, trabalhava muito na formação
na comunidade, na formação geral, né? Então eu fui por um bom tempo o que nós chamamos de formador geral. É quem era responsável pela formação na comunidade. Sei, de todos então, os membros. De todos os membros, exato. O ano passado, essa função foi assumida por outra pessoa. Mas eu passei bons anos na comunidade nessa função de formador geral, né? Exatamente por essa função sua, principalmente de formação, de conversar com pessoas trazerem, como hoje mesmo, alguns casais, não é? Isso. Que é uma experiência que vocês vivem com muita frequência, você principalmente. Exato. E essa aqui veio essas ideias, assim, sua de vou escrever sobre isso. Porque o seu primeiro livro, na verdade, foi Todo Casal Precisa Saber, não é? Isso. Esse foi esse livro aqui. Todo Casal Precisa Saber. Senão eu tenho esse livro. Tá? Eu tenho os dois. E foi aí que você... Como é que surge essa ideia? Vou escrever sobre isso. Tá. A ideia surge em 2020, né? Onde a humanidade parou num contexto extremamente desafiador, né? E aí eu acho que foi um momento em que muitas pessoas se reinventaram. Eu acho que eu fui uma dessas, né? 2020, acho que foi uma virada de muitas questões pessoais. Uma delas foi a escrita, onde nós já trabalhávamos aí já direcionado assim com grupos de casais, formando casais, acompanhando casais. E aí a gente falava muita coisa, a gente pregava encontros, retiros, mas não tínhamos nada assim documentado, né? Não tinha nada documentado. E aí surge também as demandas financeiras ainda mais dentro do contexto comunitário, né? Porque na época nós já estávamos com o Divinos, né, que é uma hamburgueria que é também mantenedora da comunidade, é uma empresa mesmo, mas ajuda também na manutenção da obra. Mas aí para tudo, né? E a hamburgueria também parou. E aí a gente começou a pensar... Período de pandemia, não foi? Pandemia, exatamente. Pandemia. E aí é coisa que eu nem gosto de falar muito. A gente falou tanto, né? E aí eu falo 2020, né? Todo mundo deduz, né? O que foi 2020, né? E aí tudo para, tudo fecha e fica todo mundo em casa. E agora? O que é que faz, né? E aí também percebendo essas demandas também financeiras, vamos buscar outros meios, né? Para isso. E aí eu conheci uma plataforma que publica muitos e-books, né? Conheci essa plataforma e disse, rapaz, que tal produzir alguma coisa, colocar nessa plataforma e ser também uma forma de renda, né? Um meio de renda também para a comunidade. E aí foi quando surgiu a ideia, né? Quando o pessoal fala muito nessa questão de produzir conteúdo, eles dizem muito assim, produza o que você entende. Fátima, falar de balé. É mesmo que tomar água, né, Fátima? É mais ou menos assim. É mais ou menos isso, né? Então, fale do que você entende, fale do que você gosta, né? E aí eu disse, rapaz, eu gosto de lidar com casais, lidar com famílias e é isso que a gente sabe fazer. E aí comecei a escrever esse livro. E aí esse tema, esse título, né, Todo Casal Precisa Saber, ele surge porque ele é um livro bem simples, uma linguagem bem acessível. Uma linguagem maravilhosa, né? Dá para todo mundo ler, é delícia. E nessa época nós estávamos com um grupo assim, de casais, assim, não casados, casais com muitos desafios, e aí veio essa ideia, todo casal precisa saber. Independente se é casado, se não é, se tem, se tem conflito, se não tem. Se são noivos. Se são noivos, né? Namorados. É importante que todos saibam. Que todos saibam. Dicas realmente que não teria assim dicas, né? São informações necessárias. Exato. Não é? Que abrem muito a cabeça das pessoas. Então são pequenos tópicos, vários temas, né? Até teve uma pessoa que disse assim, Williams, eu percebi que nesse livro você escreveu e quando a gente começa a gostar do tema, você acaba. Foi intencional ou faltou assunto? E eu dizia, não, foi intencional mesmo, né? Porque a gente não queria aprofundar. Quer dizer, foi uma estratégia, né? Foi uma estratégia. Queria pontuar, exatamente. Queria pontuar alguns temas e aí a pessoa só acender aquela luzinha e disse, aqui eu posso melhorar, mas sem muita profundidade. Então essa foi a proposta do primeiro livro. E aí fisgou muita gente nessa ideia. Rapaz, valeu, foi bem pensado. Tanto é que surge o segundo livro, que exatamente é esse que nós vamos falar sobre ele, né? É aquele ali. Aquele aqui. Esse aí. O segundo. Esse é o segundo. O segundo livro. Esse nasce em 2021, justamente para completar a proposta do primeiro, né?
Já que no primeiro a gente não aprofundou... Família é um porto seguro. Torne né? sua família um porto seguro. É muito forte a família, né? É. Isso é muito interessante. Em todas as temáticas que você busca, porque realmente é como você disse, você fala do que você vive, não é? Você desenvolve o que você realmente vive. E graças a Deus, a família é muito presente, é muito forte na sua vida. E você tem de, assim, propriedade, né, para falar. E aí, esse livro surge em 2000 e... Ele surge em 2021, justamente para completar a ideia do primeiro, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, me vinha no coração assim, eu tenho um certo dever assim de consciência com as pessoas mais próximas, né? Os que já estão caminhando ali, né? E aí esse segundo ele vem com uma proposta mais profunda, né? A própria capa, a capa dele já é mais séria, fala né? um pouco disso, né? A gente quis mostrar uma âncora, meio que uma coisa de profundidade, essa âncora de seria segurança, firmeza, né? Exatamente. Passa essa ideia, não é? E o tema é esse, né? A família como um porto seguro. E aí a gente começa, faz um itinerário, de fato, nesse livro, desde o momento em que o jovem conhece um outro, né? Se apaixona, e aí a gente começa a traçar um processo. Aquilo que a gente ajuda, orienta os casais, né? A comunidade tem aqui, ó, uma jovem ali que vai casar, né? Aquilo que a gente foi entendendo na nossa vida, minha e de Carol, né? E a gente vai orientando os casais dentro da comunidade ou fora dela, eu coloquei no livro. Acreditando que se é uma proposta que deu certo com a gente, né? A gente se conheceu, a gente cresceu na amizade, a gente começou o namoro, né? E aí deu certo conosco, né? E aí a gente vai ensinando isso aos casais da comunidade também. Olha, para começar o namoro, conheça a pessoa. Ponto fundamental, conhecer. Importantíssimo. Importantíssimo, conhecer. Mas, Williams, mas um namoro não dá para conhecer. Não dá. A gente está se conhecendo ainda, né? Cada dia a gente conhece algo novo, né? Mas pelo menos conhecer elementos que são fundamentais. Exatamente. Eu não sei se você já ouviu falar assim, diante disso. Eu lembro que há muitos anos, surgiu assim, na sua fala agora, eu lembrei. Um padre disse assim, vocês que querem casar, vocês precisam conhecer não só o rapaz, você precisa conhecer a família dele. Você concorda com isso? Claro que sim, claro. Claro que não podemos dizer assim, não, se tal mãe, tal filha, não, né? Não pode levar por essa linha. Não, mas a nossa vida está muito carregada da nossa história. Então, muito do que eu sou, do que você vem da história, do ambiente familiar, né? E também a carga genética, né? A gente veio assim um pouco disso na família de Carol, assim, a gente vê a avó dela, a gente vê a mãe dela, a gente vê ela e a irmã dela, muitos traços bem característicos, né? Então, é importantíssimo isso. Esse último livro que você fez, lançou há pouco, né? Há pouco. Você lançou aqui mês mesmo, né? Quentinho. Lançamos em fevereiro de 23. Isso mesmo. Segredos que dão certo, elevando o seu casamento à excelência. Foi muito forte aqui, não foi? Foi com tudo, né? Aí você diz, olha, nossa... segredos que dão certo, eu sempre acho assim, que seus temas são muito bons de livros, sabe? Ele puxa, né? Chama, né? Muito bom. Esse livro aqui, ele vem, você acredita que ele foi mais trabalhado, assim, na sua cabeça, assim, eu vi o rapaz citando que era você falou que era um projeto de vida. Eu achei muito bacana isso que ele falou, né? Era essa a sua intenção desse projeto de vida? Essa é a ideia. Inclusive, é o primeiro capítulo do livro, é um projeto de vida, justamente... pensando nessa ideia de que muitas vezes, assim, muitas coisas na nossa vida a gente vai vivendo, vai fazendo, né? Hoje eu acordo, não sei para onde eu vou, o que der certo deu. Eu conheço uma pessoa e sei lá o que é que vai dar, não. E o casamento, ele é algo que deve ser pensado, né, Lilian? Projetado, né? Tivemos um testemunho agora há pouco aqui, né? Exatamente. Projetado, desejado, né, querido. E quando a gente aponta isso aí, um projeto de vida para o casamento, é que a gente tem visto, né? Nós que estou com meus irmãos aqui da Pastoral Familiar, a gente lida com os desafios dos casais que estão se preparando para casar, mas a gente lida com os desafios dos casais que estão vivendo e depois, como diz o nosso querido Monsenhor Heleno, os casos também de casamentos fracassados, né?
E a gente vai vendo de ponta a ponta, né? E quando a gente fala do projeto de vida conjugal, é justamente isso. Aquela ideia de que duas pessoas precisam se unir, mas ter um projeto, né, Odaí? É olhar assim e dizer, o que é que nós queremos juntos? Uhum. E aí é o que a gente traz aí nesse livro, assim. Muito Formule um projeto de vida a dois. Antes Eu de acho começar que- a viver de qualquer forma, né? É que eu acredito que a maior boa parte, né, que não tem um conhecimento, vai vivendo de qualquer Vai forma. E daí vai se vivendo, né? descobrindo. É. Quando encontra uma pastoral, uma coisa que já vai dando, já vai ajudando, vai né? reforçando, Exato, né? exato. William, me diz só, digamos que você é uma pessoa que nem, ela não tem uma religiosidade, não Sim. tem uma profundidade religiosa e nem sequer, não tem religião, vamos lá, Sim, assim. sim. E diz assim, esse livro, a leitura dele é interessante também para esse casal que não é tão fervoroso, digamos assim, na Sim, sua opinião? claro que sim, porque mesmo que a pessoa não tenha uma religião como uma adesão de fé numa religião, Sim, aham. mas toda a pessoa, ela é um ser religioso. Ela traz no seu coração um desejo de Deus. Ela pode não saber, mas ela traz no seu coração um desejo de Deus, né? A ânsia que todas as pessoas têm, a ânsia pela felicidade que todo Isso. homem tem, a ânsia pela bondade, a ânsia, sei lá, por querer fazer o bem, isso é o desejo que ela tem de reunir-se, religar-se novamente a Deus. E a religião é justamente isso, é religar a pessoa a Deus. Então todas as pessoas, todo ser, ele é religioso por essência. Ele pode não ser por experiência, mas ele é por essência. Então, Nossa, que bonita, achei tão linda essa resposta, belíssima, muito bonita. A gente vê também o seguinte, a busca hoje, eu vou entrar, estamos aqui dentro, mas eu falando na vida em si, sim, é uma insatisfação muito grande, também um nível de estresse, eu diria muitas ansiedades, muitas depressões, é uma vida assim, né? louca, né? Precisada mesmo de um eixo, de um segmento, de um Deus em si, né? Exato, exato. Estamos num tempo em que nós recebemos muitas informações, né, Fábio? Isso, cabeça tá demais, já conta. Muitas informações, assim, Muitas. E a gente tem que ter muito cuidado e até nos regrar muito, né, com relação ao que a gente vê, assiste, né, porque são muitas informações e poucas que nos formam. E nós estamos num tempo em que o ser humano está recebendo muita coisa que ele não consegue digerir. Um exemplo disso é as crianças, né? O pai e a mãe muitas vezes não dá mais a chupeta para o filho, dá o celular. Dá o celular para acalmar o menino, a menininha, né? Então é muita informação, e nós não estamos conseguindo digerir tantas informações, né? Eis o resultado, não é? E o resultado, né? Muita ansiedade, muita coisa. Williams, as pessoas que desejam outros locais, que você faça uma palestra, entra em contato com você através de... Exatamente. Telefone ou Instagram. Rede social, rede né? social, Instagram. Pela comunidade. Isso. O meu perfil no Instagram, willames.silvaccr. E lá manda um direct e aí a gente responde. Mesma coisa para adquirir os livros, né? Tantas livrarias aqui, como também pode entrar pela restauração, não é? Exato. Pelo seu perfil de Instagram. Instagram. Acompanha o pessoal da restauração, comunidade católica, comunidade católica restauração. Exatamente. E lá vocês encontram também o Williams, o canal dele, o canal de Carol. Exato. Faz esse programa que eu falei na segunda-feira, às 7 horas, para casais, muito bom pelo Instagram, não percam, muito bom mesmo. E o livro vocês procuram entrar em contato com eles para adquirir, ou vem aqui, né? Isso. No shopping. Livraria Imperatriz. Na Livraria Imperatriz, no Shopping Difusora, certo? Adquirir seu livro. Williams, muito obrigada por esse momento. Gratidão. Muito bom conversar com você. E parabéns, viu? Sucesso pelos livros, né? Olha lá. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, né? Isso. Arrumando aqui a sequência. Olha lá, gente. Livros maravilhosos para todos nós. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada, Williams.